Paz do Senhor Jesus a todos, um excelente dia, que Deus nos abençoe e guarde de todo mal, de todo perigo. Quero aqui exaltar o eterno Deus na expressão do louvor da nossa harpa cristã, de número 156. O título deste louvor diz: A Ovelha Perdida. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu. A chaga com amor pensou, ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: acheis e tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus braços ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus. Através do sangue de Jesus, Ele restaurou a nossa vida a Deus. Louvado seja Deus. Quero louvar mais um louvor para a glória de Deus, de número 577. Em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar.
quando todo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, tem a paz que o Senhor pode dar. Foi poder não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixare no altar. Glória a Deus. Quando tudo deixares no altar, quando tudo entregares ao Senhor, que Ele pode fazer mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Quero deixar para a vossa meditação no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Deus. Verso 1 em diante, que nos diz, eu quero estar lendo até o versículo 7, nesta ocasião. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 ao versículo 7, que nos diz desta maneira: a escrita sagrada, a palavra de Deus e errante e a verdadeira escritura sagrada. Ela edifica, ela restaura, ela transforma, ela liberta, ela chama à existência aquilo que não há. A palavra de Deus, ela levanta o caído, ela bate o exaltado e dá vitória ao que busca em sinceridade. Que nos diz a palavra do Senhor. E por aquele tempo mesmo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradaram aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, e entregando a 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus,
E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8, diz ainda a palavra do Senhor: e disse-lhe o anjo: cinge-te, e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse mais: lança às costas a tua capa e segue. Versículo 9, e saindo seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Glória ao eterno Deus. Meus amados, irmão em Cristo e todos os ouvintes da palavra do Senhor, aqui nós estamos diante de uma narrativa verdadeira, mais real do que história que seja narrada. Porque ela é a verdade de Deus, é a Escritura Sagrada, é a Bíblia Sagrada, daquilo que aconteceu no passado e está em nossas mãos hoje no presente. Que nos diz que no capítulo 12, o livro de Atos dos Apóstolos, aqui fala um relato verdadeiro, que a Bíblia nos diz que o rei Herodes, ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja, alguns cristãos, porque ele se levantou para maltratar os irmãos em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que de repente aconteceu algo que a igreja assim não esperava. Matou ali a espada a Tiago, irmão de João. E a Bíblia diz que por esse acontecimento, ele vendo que isso agradar os judeus, ele quem? Herodes. E a Bíblia diz que ele começou ali fazer aquilo que o seu coração queria que pudesse ser feito. A Bíblia diz que ele mandou prender também a Pedro, o apóstolo, o discípulo de Jesus. E na Bíblia diz que naquela ocasião eram os dias dos asmos. A Bíblia diz também que ele encerrou ali Pedro naquela prisão. E de repente ali ele entregou a Pedro a responsabilidade ali de 4 quaternos de soldado, para que guardasse a Pedro, para que naquele dia reservado pudesse ser apresentado depois de quê? Da Páscoa, porque ele queria fazer da mesma maneira, mandar matar o discípulo de Jesus chamado Pedro. Mas a palavra de Deus nos diz que de repente Herodes, naquela ocasião, estava ali no seu poderio, na sua autoridade, mas de repente estava para comparecer diante do povo, ali naquela noite. A Bíblia diz aqui no versículo 6, quando Herodes estava para o fazer comparecer, naquela mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados. 2 que estavam ali guardando a Pedro, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta o guardavam na prisão. Pedro estava preso. Pedro estava totalmente assegurado. Estava sendo guardado por aquele soldado. Mas a Bíblia diz que sobreveio o anjo do Senhor naquela ocasião. A Bíblia diz que de repente ali resplandeceu uma imensa luz naquela prisão. A Bíblia diz que tocando a Pedro no lado, disse: desperta, levanta-te depressa. E a Bíblia diz que caíram das suas mãos, de repente, as cadeias, as correntes que lhe aprisionava. E de repente ali, o anjo disse para Pedro:
cinge e toma e ata as tuas sandálias também. E assim o fez. E disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. O anjo determinou para Pedro realizar aquilo que era para fazer. Era para ele se cingir, era para ele atar sua sandália, era para ele colocar nas suas costas a sua capa. E após, ele deveria seguir ao anjo. E Abraão diz que saindo ele o seguia. Mas de repente, Pedro não sabia que aquilo era real. Ele pensava que era um sonho. Mas Deus é o Deus de milagre. Deus cria a situação. Levou Pedro à prisão. Deus permitiu que ali Tiago fosse morto. Mas Deus não permitiu que o Pedro fosse apresentado para ali também ser morto. Porque Deus queria realizar um grande milagre dentro daquela prisão. E assim foi realizado. Pedro foi liberto das cadeias. Pedro foi liberto daquela prisão. Pedro saiu da prisão na vitória de Deus. Mas para isso, ele teve que fazer algumas coisas. Obedecer ao anjo que estava falando com ele. E de repente, Abraão disse que, saindo dali, Pedro pensou que seria um sonho. Mas não era um sonho, era uma realidade. E de repente, Pedro saindo, o anjo se ausentou dele e Pedro seguiu o seu caminho. E diante desta palavra, eu quero vos dizer, saiba que Deus faz milagre. Saiba que Deus quebra todos os agrilhões do mal. Deus quebra todas as correntes espirituais da maldade. Ainda que alguém determine o mal pela tua vida. Mas saiba que o Deus que você serve é o Deus sublime, é o Deus poderoso, é o Deus que age. Assim como Deus livrou o seu servo que estava naquela prisão e deu vitória a ele. E fez ele um grande anunciador da palavra de Deus. Não existe impossível para Deus, porque Deus opera. Que a palavra de Deus nos diz que para Deus nada é impossível, porque é o mesmo Deus verdadeiro que trabalha por aquele que nele espera, como diz a Sagrada Escritura, e assim profetizou o profeta Isaías. E que Deus abençoe em Cristo Jesus.